Senhor, como se alimenta. Porque esse alimento, Senhor, tu dá para aqueles que tu quer. Não, meu Pai amado, Pai querido. Olha teu filho, meu Senhor amado, que nessa noite, Senhor, aqui está, para nos alimentar, meu Pai, para falar, para nós, se for de posição, Senhor, que nós tomamos. É verdade, Deus. Ah, Senhor, que tu possa, meu Pai amado, falar aos nossos corações. Que tu possa, meu Pai amado, Pai querido, através dele, meu Senhor, mostrar que tu és aquele Deus, meu Pai amado, poderoso. Tu és aquele Deus de amor e de paz. Senhor, eu te peço, Pai, sobre a vida do teu servo. Senhor, olha este cajado que tu deste na mão dele. Senhor, só tu sabes. O preço é alto, Senhor, mas ele é incapaz de reclamar, Senhor. Ele é incapaz, Senhor amado, Senhor da glória, de dizer que não pode. Senhor, como ele te ama, Senhor. Ele ama, Senhor, em falar o teu nome. Porque o teu nome, Senhor, é poderoso. Aleluia. Alabassuri, ande, ai de provas, alamanduia. Deus, tu és Deus poderoso, Senhor. Senhor, eu só te peço. Coloca, meu Pai amado, mais e mais a unção sobre teu filho. Pai, olha a saúde do teu filho. É, Deus, aleluia. Renova, meu Senhor, porque tu és aquele Deus de renovo. Querido Espírito Santo, enche ele mais e mais, Senhor, porque, Pai amado, Pai querido, Senhor, quando ele abrir esses lábios, Senhor, que não seja, meu Pai amado, os lábios dele, mas que seja saia fogo. Aleluia, Jesus amado, para que ele venha saber que tu usa ele, meu Senhor. E nesta noite, Senhor, muito obrigado pela vida do teu filho. Senhor, muito obrigado. Acoberta ele com teu sangue, livrando, guardando. Senhor, coloca um anjo, porque aonde ele colocar a planta dos pés dele, esse anjo já preparou a entrada, esse anjo já preparou a saída, e tu está dando para ele. Ele vai dar para você. Senhor, eu já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde, igreja, Pai do Senhor. Amém. Livro Epístola aos Coríntios. É o capítulo 9, versículo 1. Versículo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Amém. Eu peço aos irmãos que não reparem que às vezes as palavras repetidas, isso tem um nome, vício de linguagem. Então, o vício de linguagem mais conhecido é o né? O meu é então. Então, toda hora então. Mas tem outros piores, né? Que fala, tá ligado? Tá ligado? Esse é o pior de todos. Então, todos acharam? Amém. 9:24 que diz. Primeira Epístola aos Coríntios, 9:24. Diz, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24. Posso ler? Amém. Pode ler. Não sabeis vós que os que correm em... Vou começar outra vez. Versículo 24. Não sabeis vós, os que correm em estádios, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio. Correis de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta,
mas em luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu a ser desqualificado. Aleluia. Pode acertar? Aleluia. Glória a Deus. Então, essa palavra, Paulo, ele faz um paralelo, uma comparação entre a disciplina dos atletas e a disciplina dos cristãos. E aqui, Paulo está dando exemplos relativos às Olimpíadas. Nós temos as Olimpíadas hoje em dia, mas ele está falando das Olimpíadas da antiguidade. Que naquele tempo tinha Olimpíadas, que a partir de determinado século acabou. E só voltou há pouco mais de 130 anos atrás. Aqui ele fala de esporte. E também nós vamos falar de esporte um pouquinho e também de Olimpíadas nessa palavra de hoje. Igreja, Paulo faz essa comparação de esforço. O esforço dos atletas e o esforço que nós devemos ter para alcançar o quê? A vitória. Precisamos e buscamos a vitória como os atletas buscam. E aqui ele fala de como os atletas têm que ser disciplinados para alcançar o objetivo deles, que é a vitória. Os esforços que eles fazem, as renúncias deles, para que eles possam alcançar a vitória. Eles renunciam. A própria vida social deles, a gente vê hoje em dia, eles não fumam, não bebem, muitas vezes não passeiam. Tudo isso focado naquele treinamento forte para se capacitar exatamente para ganhar aquela competição, alcançar aquela vitória almejada. Paulo está fazendo uma comparação. Paulo, de certa forma, está aqui elogiando os esforços dos esportistas, daqueles que competem nos esportes. E ele aqui, de certa forma, ele quer essa mesma disciplina aos coríntios e a nós também. E por que ele falou de disciplina, determinação e busca de vitória aos coríntios? Porque os coríntios, a gente sabe que era uma igreja, os coríntios eram difíceis, porque tinha caso de imoralidade, tinha caso de litígio entre irmãos, desentendimentos, orgulho, vaidade. Então, muita coisa errada nesse Coríntios. Então, por isso, essa palavra, e outras palavras importantíssimas aos Coríntios, ele falou em Coríntios 13, que ele falou sobre o amor. Dessa forma, ele ensinou profundamente aos gentios
aos coríntios, aliás, que estavam numa fé rasa. Eles não estavam na posição que deveriam. E Paulo citou esse exemplo, usando o objeto da conquista, que era a coroa. No caso, daquele tempo, das Olimpíadas na Antiguidade, que Paulo conhecia, ele fala de uma coroa corruptível, que era uma coroa de louros, e que hoje em dia é medalha de ouro, que está primeiro, de prata que está em segundo, de bronze que chega em terceiro. Então, uma coroa corruptível. Corruptível é aquilo que se desfaz. Nós, quando nós morremos, nosso corpo, como é corruptível, ele vai se desfazer. Corruptível é aquilo que se desfaz. E incorruptível é aquilo que não se desfaz, é o que é eterno. O nosso corpo é corruptível, mas o nosso espírito é incorruptível. Então temos que lutar exatamente por aquilo que é incorruptível. Pela nossa alma. Nós temos que lutar. Nós temos que nos esforçar. E quem fez o maior esforço, sem dúvida, foi Jesus. Que ele desceu da glória para passar tudo que ele passou nesse mundo e morrer morte na cruz. Então, ele foi o maior exemplo do lutador que venceu. Então, nós, da mesma forma, temos que vencer. Temos que alcançar a nossa vitória. E é pelo esforço. E o céu, ele é conquistado ao quê? A força. O reino do céu é conquistado à força. E nós não vamos ter disciplina. Nós vamos ser indisciplinados. Nós não vamos ter a disciplina de nos esforçarmos em fazer aquilo que é a vontade de Deus. Então, é necessário nós seguirmos essa disciplina. Então, o contexto, o contexto da palavra é esse. É conquistar a vitória pela disciplina, pelo esforço. O crente, ele vai alcançar a coroa incorruptível sem disciplina, sem esforço? Não. Mas não existe situações em que o crente ele não tem a disciplina e não tem o esforço necessário? Existe. E esses não vão alcançar a coroa incorruptível. Porque tem aquela situação que é falada em Apocalipse 3:11. Aquele que tem a coroa, ter cuidado para que ninguém a tome. Que ninguém tome a nossa coroa. Então tem alguém querendo tomar a nossa coroa. E esse alguém é o diabo. E ele quer tomar a nossa coroa. E nós temos que lutar. O que não está falando em luta? Nós temos que lutar. Para que, inclusive, no final, esse versículo fala,
mas esmurro o meu corpo. Mas, aqui, versículo 26, assim como corpo também eu, não se meta. Assim luto, não desferindo golpes no ar. Então ele está falando aqui de boxe. O boxe, naquele tempo, era chamado pugilato. E ele fazia essa comparação. Ele não podia desferir golpe no ar. Coisas a esmo. Desferir golpes a esmo. E nós também, da mesma forma, nós temos que desferir golpe no inimigo que vem para tomar a nossa coroa. Aleluia. É como se fosse uma luta de pugilato, uma luta de boxe contra o diabo que vem contra nós nos atacar. Então a gente tem que desferir golpe contra ele. E não podemos baixar a guarda, porque é uma outra linguagem boxe. O pugilato. Não podemos baixar a guarda, porque se baixarmos a guarda já era. Nós vamos esmurrar ele, como diz Paulo aqui. Não esmurrar, aí vamos esmurrar e acertar ele. O que Tiago fala? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E Paulo antes disse, sujeitados a Deus. Então o que as pessoas estão fazendo? O contrário disso. Estão resistindo a Deus e se sujeitando ao diabo. Desse jeito. Isso não pode. Nós temos que guardar nossa coroa, porque está querendo tirar a nossa coroa. A coroa que é incorruptível. Igreja, é dessa forma. É uma linguagem do esporte que Paulo está querendo falar aqui, uma comparação dos esforços. Aqueles que lutam por uma coroa corruptível. Mas nós não lutamos com uma coroa corruptível. Nós lutamos com uma coroa incorruptível. E de que forma? Renunciando. Aleluia. Porque nós estamos aqui para renunciar. Aleluia. Renunciar o quê? Renunciar ao pecado. Renunciar à nossa própria carne. É Deus. Aleluia. Aí encontramos pessoas que querem falar mal do crente, se justificando, eu nunca vou ser crente, eu não quero ser como vocês. Tudo é proibido. Tudo vocês não fazem. Não é bem assim. O que é proibido a nós é o pecado. O restante nós temos liberdade. Porque a palavra fala que nós temos liberdade em Cristo. Só não temos liberdade para pecar. Então não tem essa situação que eles falam. Você é proibido a tudo. Não. Nós somos proibidos a ir contra a vontade de Deus. Aleluia. E a nossa disciplina já começa aí. Na renúncia. Quem é capaz de renunciar o que deve ser renunciado? Esse alcança a vitória. Esse alcança a vitória. Esse alcança não a coroa de louros, como naquela época, naquela Olimpíada, ou a medalha de ouro hoje. Esse alcança a coroa incorruptível. Dessa forma, nós temos que ser disciplinados na presença de Deus. Porque há essa comparação dos esforços dos atletas. Eles já não estavam naquela época, porque os esforços dos atletas eram admiráveis. E nós também.
também hoje admiramos os esforços dos atletas. Como eles se esforçam. E que felicidade quando eles alcançam a vitória. E que felicidade também para nós, que nós nem temos como imaginar porque estamos aqui na Terra, mas que felicidade vai ser quando nós alcançarmos a nossa vitória. Porque fomos disciplinados no nosso esforço. E é dessa forma. Porque Paulo aqui, ele fala em correr. Mas nós, o que diz a palavra sobre nós, não é correr, nós devemos andar. Andar de que forma? Andar no Espírito. Aquele que anda no Espírito, ele alcança a vitória. Ele alcança a vitória nessa terra aqui. Porque não pensamos só no céu, nós pensamos nas nossas necessidades aqui, nas alegrias que temos aqui. Que nós temos alguns anos pela frente. Então temos que viver bem, da melhor maneira possível. E buscando Deus as nossas vitórias aqui nessa terra. Mas o que Ele quer de nós? Esforço e disciplina. Obediência. Ele quer obediência. Essa é a nossa disciplina. A nossa disciplina é a renúncia. A nossa disciplina é fazer a vontade dele, mesmo que vá contra nós. Você já experimentou isso? Eu já experimentei. Mas a vitória de quando veio foi muito grande. Então, é dessa forma. Cada um sabe a sua renúncia. Cada um sabe o que renunciou e o que está renunciando agora. Cada um sabe. Mas sabe que depois dessa renúncia, a vitória vai ser grande. Se não for aqui na terra, vai ser no céu. A vitória sempre vem. Esses somos fiéis. Deus é muito mais fiel conosco. Ele é fiel. Igreja, diz aqui, todo atleta em tudo domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, mas porém, nós porém, a incorruptível. A tudo eles buscam dominar. Eles dominam o quê? O corpo, a forma física deles, o treinamento. Eles treinam, eles se esforçam, eles se aprimoram. Eles não saem à noite, eles não vão se divertir, porque estão focados naquela competição, naquela vitória. E nós estamos focados na nossa vitória. Nós estamos focados na vitória maior, que é a da coroa incorruptível. Isso só sabe cada um e Deus. Eu não sei sobre os irmãos não sabem sobre mim, mas Deus sabe. Então diz aqui, todo treino se domina, em tudo se domina. Olha só a palavra. Então nós vamos lá em Gálatas. Temperança. Nós temos que ter temperança. O que é temperança? É o autodomínio. A pessoa dominar seus sentimentos. É necessário ter
o cuidado dos nossos sentimentos. É verdade, Jesus. E temos que vigiar com relação aos nossos sentimentos. Que a palavra de Deus diz: orai e vigiai. Vigiai e orai. E muitas vezes as pessoas estão orando, mas não estão vigiando. É verdade. É necessário nós vigiarmos. É necessário nós termos o autodomínio das nossas emoções. Que a ira não venha, que as injustiças não venham da nossa parte, mas que devemos cumprir aquela palavra. O autodomínio vem se nós cumprimos aquela palavra que é importante. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Glória a Deus. Isso é uma disciplina muito grande, porque isso é difícil. É difícil. É difícil amar aquele que nos odeia. É difícil orar por aqueles que nos querem mal. Olha o tamanho do esforço, o tamanho da disciplina. Isso é maior que a disciplina dos atletas. Os atletas não é cobrado um esforço tão grande. Então, o esforço espiritual é maior do que o esforço do corpo material. E dos sentimentos, nós temos que ter um certo cuidado, porque é a nossa alma que está em jogo. E não adianta aquela situação: ah, eu estou fazendo obra, eu estou me esforçando no reino, muitas vezes até eu estou dirigindo uma igreja, eu estou subindo ao monte, eu estou fazendo jejum, eu estou orando pela madrugada. No entanto, falha nessa parte do amor próximo. Muitas vezes acaba fazendo acepção de pessoas, muitas vezes acaba sendo mal em certas atitudes com algumas pessoas. Ah, mas eu sou muito esforçado na obra. Ah, eu estou cheio de dons. Eu faço uso desses dons. Eu trabalho para Deus. E acha que Deus não está examinando o descumprimento desse mandamento. Amar o próximo de você mesmo. É dessa forma. Não quero me alongar, mas disciplina. Não sei se alguém falou aqui, não murmurar. Não murmurar. E muitas vezes a gente acaba murmurando. Isso é um pecado que Deus detesta. Tanto que ele derrubou o povo no deserto por causa de murmuração. Mas nós não estamos na lei, nós estamos na graça. Se murmurarmos, tem um arrependimento. O Senhor é misericordioso para nos perdoar. Aí vou citar um exemplo: esporte, Olimpíada. Nesse caso, tem a falta de murmuração e a presença da humildade. Olimpíada de Atenas. Já que Paulo falou Olimpíada, eu vou falar também aqui. É um maratonista brasileiro, Vanderlei Cordeiro de Lima, se não me engano o nome dele. Ele estava na maratona, disparado na frente, disparado. Aí apareceu no meio da pista um padre, era um padre, irlandês. Pegou ele para fora da pista, tirou ele daí, disparado. Ia ganhar a coroa dele. Aí
Um americano solidário, bastante forte, tirou. Ele voltou para a pista. 2 passaram ele, ele entrou no final terceiro. Acenando para todos, jogando beijinho, fazendo um aviãozinho. Muito feliz. E chegou em terceiro. E nisso aconteceu um fato. Todas as entrevistas que ele dava provocavam ele a murmurar. E ele não murmurava. Falava, mas aquele padre irlandês tirou seu ouro. Ah, mas não tem problema. Eu ganhei medalha de bronze. E sempre provocando ele. Mas você ficou com raiva dele? Não, por mim está tudo bem, está tranquilo. Já esqueci esse fato. Então, ele sempre respondia essas mesmas coisas, ele sempre provocando ele, porque fizeram essa maldade com ele. Ele não murmurou. Mas tinha gente observando ele. Essa conduta. O Comitê Olímpico Internacional concedeu a ele uma medalha do mérito olímpico, que em mais de 100 anos nem 10 pessoas conseguiram ganhar essa medalha. E ele ganhou. E quem ficou mais conhecido? Ele que não foi o vencedor, foi ele. Então, ele não é crente, mas foi um grande exemplo para nós. Teve humildade, teve sabedoria e teve o coração quebrantado. Aleluia. Glória a Deus. Deu um exemplo para nós. Exemplo para nós. E nós vamos ficar murmurando? Não, aquele que quer a coroa incorruptível não vai ficar murmurando. Aquele que quer a vitória nessa terra não vai ficar murmurando. E minha esposa falou, há tempo para tudo. E nós vamos ficar murmurando porque não chegou o tempo de Deus. É o tempo de Deus. O tempo de Deus é difícil. É difícil o tempo de Deus. Mas quando chega o tempo de Deus, chega a Deus, isso é maravilhoso. Aleluia, é verdade. Porque sempre chega o tempo de Deus, aquele que é esforçado e disciplinado na presença dele. O tempo de Deus chega. Ele dá aquela vitória que nós esperamos. É dessa forma, igreja, que nós temos que estar na presença de Deus. No esforço, buscando os nossos objetivos. E o maior esforço realmente é esse. O maior esforço é negar-se a si mesmo e tomar sua cruz e seguir a Jesus. Aleluia. Quer esforço e disciplina maior do que isso? É isso que o Senhor quer de nós. Porque é pelo esforço, é pela disciplina que nós vamos alcançar a vitória nessa terra. Porque ainda estamos aqui. Precisamos das bênçãos de Deus. Amém. Mas com a visão na vitória, na conquista da coroa incorruptível. Nunca podemos perder essa visão. Nunca podemos esmorecer nesse esforço. Nunca podemos perder essa disciplina. Porque aqui fala que o primeiro lugar que o Paulo está falando aqui ganhava coroa corruptível, era uma coroa de louros. Como a gente vê essas folhas de louro, era uma coroa que colocava na cabeça do vencedor, era a coroa
de louro. E a nossa coroa hoje em dia é exatamente a coroa incorruptível que nós estamos lutando por ela. E nós estamos lutando pelo nosso esforço. Porque aqui Paulo fala naquele que chega em primeiro lugar e conquista a coroa corruptível, a coroa de louro naquela época. Chega em primeiro lugar. Mas nós não precisamos chegar em primeiro lugar. Nós precisamos chegar. Nós precisamos chegar lá. Então não precisa. Chegar já é a vitória. Chegar já é a conquista da coroa incorruptível. Então, mais um exemplo da Olimpíada. De chegar. A importância de chegar. Olimpíada de 84, para Los Angeles. Uma maratonista, outra vez. Gabriele Anderson, da Suíça. Ela chegou no último lugar, ou entre os últimos. Ela chegou exausta no estádio. Chegou correndo, foi andando, cambaleando, tortinha, toda tortinha, os médicos queriam socorrer ela. E ali ela não deixava mais socorrer. Ela queria chegar na linha final. Ela só queria chegar. E ela foi cambaleando, cambaleando para cá, foi, chegou e caiu. Chegou. Então, a nossa luta é dessa mesma forma. A gente pode seguir cambaleante as nossas fraquezas, sem forças. Mas nós temos que chegar. A gente tem que chegar lá. A gente tem que ultrapassar a linha. Como aquela atleta, ela quis. Na disciplina dela, ela tinha que chegar. Mesmo que em último lugar, ou entre as últimas. Ela chegou. Então, da mesma forma, nós temos que chegar. Nós temos que ter essa disciplina dos atletas. A determinação pela vitória. A determinação pela coroa. E a nossa determinação é uma determinação maior. Por que é maior? Porque é espiritual e porque o prêmio é muito maior. Uma coroa incorruptível de estarmos na presença de Deus. Estarmos com o Senhor e recebemos a coroa incorruptível e o galardão do Senhor. Amém. A verdade do dia. Amém. Palavra abençoada, né, irmãos? Vamos sair do ligamento. Quero saber se alguém tem algo da parte do Senhor. Amém.